Você não perde uma mulher quando ela decide ir embora. Na verdade, essa perda começa muito antes. Ela nasce no momento em que você se abandona para ser aceito, quando tolera uma piada que te diminui, quando solta uma risada sem graça só para não estragar o ambiente, quando sente que precisa se explicar demais para alguém que, no fundo, já escolheu não te ouvir. É exatamente aí que a admiração começa a desaparecer. E quando a admiração acaba, o resto vira apenas questão de tempo. Ao longo da vida, muita gente te ensinou a ser educado, compreensivo, paciente, a ser diferente dos outros caras. Mas quase ninguém te mostrou algo fundamental: como criar limites. Você entrou em um relacionamento acreditando que ser um bom homem era aguentar tudo em silêncio. Você começou a acreditar que manter uma relação saudável significava tolerar desrespeito e suportar situações que te machucam. Só que isso não é maturidade. É uma traição silenciosa contra você mesmo. É covardia emocional consigo. E o resultado quase sempre é o mesmo. Você entra tranquilo, disponível, cheio de intenção boa e sai destruído. Não porque amou demais, mas porque se respeitou de menos. Respeito não é algo que se implora. Respeito é algo que se filtra. E o filtro são os seus limites. Limite emocional. Limite da sua paz. Limite de postura em público. Limite de até onde você permanece em um lugar que constantemente te reduz. Quando um homem não possui essa medida interna, qualquer coisa passa. Ele se torna reativo, vive correndo atrás, tentando resolver conflitos o tempo inteiro, apagando incêndios emocionais, tentando provar sem parar que é um cara correto, enquanto permite que ultrapassem todos os seus limites. Mas isso pode terminar agora. E tudo começa entendendo o primeiro tipo de limite, o limite emocional. Muitos homens acreditam que encontraram a mulher certa e já mergulham de cabeça. Chegam completamente emocionados. Na primeira semana já contam toda a história da própria vida. Falam dos traumas, das inseguranças, do medo de abandono, das histórias com o ex. Sem perceber, despejam tudo. Ela nem perguntou. E mesmo assim a vida dele já foi aberta como um livro inteiro. Quando você expõe informações muito pessoais logo no início, isso não significa que está sendo verdadeiro. Também não significa que está sendo sincero. Na prática, você está entregando o manual de funcionamento da sua própria mente. Está revelando suas vulnerabilidades, suas inseguranças e seus pontos mais sensíveis para alguém que ainda nem provou merecer esse nível de confiança. E quando isso acontece, mesmo que de forma inconsciente, algumas pessoas acabam usando essas informações contra você. Às vezes não acontece por maldade ou planejamento, mas acontece. O segundo limite que você precisa estabelecer é o do desrespeito. O problema não está na primeira falta de respeito, e sim no que você faz depois que ela acontece. Qualquer pessoa pode chegar e te desrespeitar. Você não controla isso, mas a sua reação a partir daí define tudo. Por exemplo, alguém faz uma piada com você na frente de todo mundo e, com receio de confrontar ou se posicionar, você acaba rindo mesmo incomodado. Outro caso, ela some o dia inteiro e volta como se nada tivesse acontecido. Você passa o dia mal e responde como se estivesse tudo bem. Outra situação bem comum. Ela te expõe ao ridículo em público e você prefere ficar em silêncio para evitar discussão. Toda vez que você responde ao desrespeito com mais atenção, mais presença e fingindo que nada aconteceu, você condiciona a pessoa a repetir esse comportamento. O cérebro dela registra assim: quando eu ultrapasso o limite, ele me dá mais atenção. Ele não reage. Sem perceber, você ensina que te tratar mal vale a pena. O comportamento humano funciona por reforço. Aquilo que gera recompensa tende a se repetir.
Se toda vez que surge desrespeito, confusão ou drama emocional, a relação fica mais intensa, mais mensagens, mais sexo, mais validação. Então, o atalho emocional dela passa a ser justamente esse: criar caos e drama para extrair mais de você. O terceiro limite que você precisa estabelecer é o limite da paz. O homem aprendeu a oferecer tranquilidade para os outros, mas quase nunca foi ensinado a proteger a própria paz. Então ele aceita viver em ambientes caóticos, discussão por qualquer detalhe, explosão por causa de coisas pequenas, ameaça de término por motivos banais, cada conflito virando uma montanha-russa emocional. No fim das contas, é sempre a mesma dinâmica: um dia ótimo e 2 dias de inferno. A pessoa vive constantemente sob tensão, e assim a história continua. Um homem com limites protege a própria paz como se fosse o próprio ar. Não discute em qualquer lugar, não entra em qualquer provocação, não permite que o humor de alguém controle o dia inteiro dele. Essa é a diferença entre um homem reativo e um homem com limites claros. O primeiro responde tudo no impulso. Muda de humor conforme o outro age, vive em função do que fizeram com ele ou deixaram de fazer. O segundo tem um padrão interno, sabe o que aceita e o que não aceita. E a reação dele é guiada por esse padrão, não pelo medo de perder alguém. Agora vamos trazer isso para o dia a dia. Tudo pode começar com uma simples mensagem visualizada e ignorada. O cara sem limite entra em colapso, olha o celular o tempo todo, manda outra mensagem, manda um meme, envia um áudio, transforma uma mensagem visualizada em uma sentença sobre o próprio valor. Do outro lado, a leitura é simples. Se eu mexer no tempo de resposta, eu mexo no emocional dele. E muitas mulheres sabem disso. Não é à toa que muitas demoram a responder de propósito só para afetar o cara psicologicamente, deixando ele inseguro. Só que um homem com limite pensa diferente. Ele entende que ninguém é obrigado a responder na hora, mas também sabe que não precisa ficar de plantão emocional para ninguém. Se a pessoa some, ele não entra em desespero. Ele segue a própria rotina, responde quando fizer sentido. Se o sumiço começa a virar padrão, ele simplesmente ajusta o acesso dessa pessoa na vida dele. Menos conversa, menos intimidade, menos espaço, sem textão, sem drama. Apenas a postura dele comunica isso. É assim que um homem maduro age, e é dessa forma que você estabelece mais um nível de limite sobre essa pessoa. O quarto limite que você precisa estabelecer é o limite do drama em público. Restaurante, festa, churrasco, shopping. Um desentendimento simples vira um espetáculo e um caos completo. Ela eleva o tom, solta ironias, faz uma pergunta provocativa para todo mundo escutar. O homem sem limite entra no palco, se joga na discussão ali mesmo, se exalta e vira o entretenimento do ambiente. Um cara com limites não embarca nisso. Ele encerra a cena com firmeza. Ele diz: "Não vou discutir aqui. Quando der para conversar com respeito, a gente fala." E se insistirem, ele não entra. Se o clima ficar insuportável, ele simplesmente se levanta e vai embora. É melhor parecer estranho saindo da situação do que virar motivo de piada por meia hora sentado ali. Agora existe um limite que quase ninguém comenta, mas que separa o homem que é enganado do homem que percebe tudo. O quinto limite é o limite da coerência. Esse é simples. Você para de acreditar em discurso e começa a observar atitude. Tem mulher que fala bonito, chora, se explica, promete, escreve textos, diz que te respeita, que te admira, que vai mudar e pronto. O homem sem limite e sem clareza se apega ao discurso. Ele se prende ao que ela diz e ignora o que ela faz. Esse é um dos maiores erros que um homem pode cometer. Ela diz que te respeita, mas vive te interrompendo, te expondo ao ridículo, te diminuindo diante dos outros. Ela diz que te admira, mas te trata como se você fosse exagerado, complicado ou sempre errado.
Age como se você fosse irrelevante na vida dela. Some, aparece quando quer, posta histórias enquanto você continua no vácuo. O homem sem limite fica confuso porque se prendeu ao que ela falou, não ao que ela faz. Mas o homem com limite bem definido faz o contrário. Ele escuta o que ela diz, mas observa o que ela faz. Se o discurso vai para um lado e o comportamento para outro, ele não discute. Ele começa a tomar decisões em silêncio. Ela diz que valoriza você, mas te trata como segunda opção. Ele simplesmente não entra nessa fila. Ela diz que te respeita, mas usa suas fraquezas como arma nas discussões. O homem maduro entende isso como falta de caráter. Ele não confunde isso com amor intenso. Ela promete mudar, mas repete o mesmo padrão 2, 3 vezes ou mais. Então ele entende que não importa quantas chances ele dê, ela não vai mudar. O limite da coerência é simples. É quando aquilo que a pessoa fala corresponde ao que ela faz. Basicamente, o homem maduro pensa assim: eu não vou acreditar no que você diz. Eu vou observar o que você faz no dia a dia. Esse é o limite que você precisa estabelecer. Se o padrão é desrespeito, instabilidade e joguinho o tempo inteiro, ele não fica esperando a próxima promessa bonita. Ele simplesmente toma sua decisão e sai de cena sem gritar, sem humilhar, sem escrever textão. Ele pensa apenas uma coisa: se o comportamento dela não sustenta o que ela fala, eu não vou sustentar essa relação sozinho. No fim das contas, o limite da coerência é o que separa o homem que vive preso em novela emocional do homem que enxerga a realidade como ela é. E a partir de hoje, você não se apaixona mais por palavra, por lágrima, por promessa ou por textão. Você observa a atitude, padrão e a forma como ela te trata, e ponto final. Quando você estabelece esse limite, você para de ser enganado pelos outros e, principalmente, para de se enganar sobre quem realmente merece caminhar ao seu lado. Se você assistiu até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal.